não necessariamente de um ponto de vista cético, negando algumas coisas, né? E tem 3 autores que vão fazer essa experiência, que é o Nietzsche, o Schopenhauer e o Kierkegaard, né? Ou alguns falam Kierkegaard no Brasil, mas no dinamarquês seria Kierkegaard, né? Eles vão questionar primeiramente a metafísica, né? E a grande metafísica que eles vão questionar é a metafísica de Deus. Mas para cada um, o Schopenhauer tem uma saída, o Nietzsche tem uma saída, o Kierkegaard tem outra saída para as mesmas questões, né? A gente pode fazer um curso de dia só sobre niilismo, que tem muita coisa, para entender um pouco esse contexto, esse pessimismo do Schopenhauer. Ele vai dizer assim, ó, o estudo de todos os filósofos de compartimento só é atraente por dar a conhecer que estes, no edifício das grandes filosofias, encaiam logo naqueles lugares onde é permitido o pró e o contra em termos eruditos, onde é permitido cismar, duvidar, contradizer, e que, com isso, eles se furtam à exigência de toda a grande filosofia, que, como um todo, sempre diz unicamente, esta é a imagem de toda a vida, aprende nela o sentido de tua vida, ou vice-versa. Ler tua vida e entende nela os hieróglifos da vida universal, ou seja, a filosofia, né, ele vai compreender isso em Schopenhauer, ele vai trazer isso para ele também, o próprio Kierkegaard vai fazer isso, que é compreender, ler a sua vida. A filosofia, ela tem 2 exercícios, né, principal, que é a leitura e a escrita, mas a leitura ela antecede a escrita filosófica, até discordando um pouco antes da conferência de ontem do Júlio Drupa, que focou muito na escrita essa questão, né? Mas o Nietzsche vai dizer, e o Schopenhauer também, que é isso, né? Lê tua vida e entende nela os hieróglifos da vida universal. E essas máximas, tanto do Schopenhauer, tanto do Nietzsche, um pouco do Kierkegaard, vai introduzir, vai dar munição para os filósofos existencialistas, né? E depois começam os existencialistas, né? Nietzsche poderia ser considerado um existencialista, mas ele não é da escola existencialista. Eles fundam, junto com Schopenhauer, uma série de pistas onde os existencialistas como Sartre, Heidegger, Merleau-Ponty e outros filósofos vão trabalhar depois. Aí ele vai falar de um perigo dos pensadores modernos, né? Aí para dizer como que Schopenhauer escapa disso, né? Porque eles eram modernos, né? Isso é, um pensador moderno, como foi dito, sempre sofrerá de um desejo não cumprido. Exigirá que antes lhe mostrem outra vez vida, vida verdadeira, vermelha, sadia, para que ele então emita sua sentença sobre ela. Pelo menos para si mesmo, ele considerará necessário ser um homem vivo antes de poder acreditar que pode ser um juiz justo. Aqui está o fundamento pelo qual os filósofos modernos estão precisamente entre os mais poderosos fomentadores da vida, da vontade de vida. Da vontade de vida. E aspiram a sair de seu próprio tempo extenuado em direção a uma civilização, a uma physis transfigurada. Esta aspiração, entretanto, é também seu perigo. É também seu perigo. Neles combatem o reformador da vida e o filósofo, isto é, o juiz da vida. Seja qual for o lado para o qual se incline a vitória, e sempre uma vitória que encerrará em si uma perda. E como Schopenhauer escapou também a esse perigo. Aí ele começa dizendo, se todo grande homem chega a ser considerado, acima de tudo, precisamente o filho autêntico de seu tempo, em todo caso sofre de todas as suas mazelas, com as mais forças e mais sensibilidade do que todos os homens menores, então o combate de um tal grande contra seu tempo é o que parece apenas um combate sem sentido e destrutivo contra si mesmo. Mas justamente apenas ao que parece, pois o que ele combate em seu tempo é aquilo que o impede de ser grande, e isso para ele significa apenas ser livre inteiramente ele mesmo. Disso se segue que sua hostilidade, no fundo, está dirigida precisamente contra aquilo que por certo está nele mesmo, mas não é propriamente ele mesmo, ou seja, a impura mescla de aproximação do contemporâneo com sua extemporaneidade, e afinal, o suposto filho
Suposto filho do tempo se mostra apenas como seu enteado. Assim lutou Schopenhauer já desde sua primeira juventude, né? Contra aquela mãe falsa, vaidosa e indigna, o tempo, e como se expulsando de si, purificou e curou-se ou reencontrou-se em sua devida saúde e pureza. Aqui ele vai introduzir, numa entrelinha, de que há um componente que os filósofos modernos rejeitaram, mas que é importante para fazer filosofia, que é a experiência da dor. A dor, né? Tanto que o Nietzsche ele vai se considerar, nas suas primeiras obras, lá em A Gaia Ciência, por exemplo, ele vai dizer que eu sou um psicólogo, eu não sou um filósofo, eu sou um psicólogo, mas um psicólogo de mim mesmo, porque a minha filosofia é para que eu possa entender a mim mesmo. Tanto é que quem funda a psicanálise de Freud, Lacan, ela é baseada muito fortemente fundamentada na filosofia nietzschiana. Quem já fez análise sabe o quanto é difícil, o quanto é doloroso, mas o quanto é gostoso também fazer isso. Então, o que ele vai dizer? A primeira característica que ele coloca é que Schopenhauer, ele levou em conta, na sua filosofia, muito fortemente, essa relação de sofrimento, de dor que ele tinha com a mãe dele. E o Nietzsche vai chamar, inclusive, a mãe de Schopenhauer de, como ele diz aqui, falsa, vaidosa e indigna. O tempo, ela era uma atriz, uma artista que ela gostava, ela realmente era muito vaidosa, recebia na casa dela, nos sarais, coisa e tal, e ela tinha essa relação com Schopenhauer muito forte. Então, isso ele vai trazer para a sua experiência. Para as mulheres, ler Nietzsche e ler Schopenhauer é extremamente doloroso. Já vou logo antecipando para vocês, gurias meninas, porque o Schopenhauer e o Nietzsche, eles são muito duros com as mulheres. Mas essa dureza deles nasce, não estou justificando, eu acho que sim, se a gente lendo hoje algumas passagens, tanto do Nietzsche como do Schopenhauer, eles a gente pode considerar, usar o termo machista, sim. Né? Algumas questões muito fortes, né? O Schopenhauer, por exemplo, ele vai, lá na Metafísica do Amor, ele vai dizer o seguinte, né? Ele vai fazer todo um exercício de dizer assim, que o amor, não existe amor, né? O amor é só é o corpo, a nossa natureza. Então, se você está namorado de alguém, isso é só o teu corpo te enganando. E, no fundo, o teu corpo só quer transar, ou seja, só quer procriar porque nós temos medo da morte. Não da nossa morte individual, mas da morte da espécie, da raça humana, da espécie humana. Então, o amor foi algo inventado, né? E ele vai dizer que a mulher, por exemplo, ela vai ter que ter algumas características físicas para que ela possa procriar bem e procriar muito, né? E que uma delas é uma falsa inteligência, ele vai dizer isso. E que os homens não precisam ter muita inteligência, né? Não precisam nem ser tão belos, né? É importante que eles sejam viris para procriar. Então é um pouco dessa questão que já nasce nessa experiência da relação com a mãe dele. Sim, professor, a Maria Beatriz. É exatamente por isso que eu estou aqui hoje, porque a revolta com as mulheres. Tá? Se nós formos entender, ler, por exemplo, é a filosofia pura do Nietzsche, coisa e tal, mas nós olhando aqui, por exemplo, se a gente for observar, olhar mimieticamente a relação deles com as mulheres, por exemplo, a relação de Nietzsche com as mulheres era extremamente traumática. Primeiro, ele tinha uma mãe, assim como a mãe de Schopenhauer, uma mãe era muito difícil, a relação deles dois. Uma irmã que ele odiava, a irmã do Nietzsche, que depois reescreveu algumas obras do Nietzsche, inclusive, onde ele foi acusado de fazer apologia ao nazismo, mas depois isso foi corrigido. Mas o Nietzsche, ele vai ter ele se apaixona pela Lu Salomé, né? Muito por essa mulher, e ele pede ela em casamento e ela rejeita ele, né? E a partir disso, Nietzsche nunca mais se envolve por quer relações, né, de tipos sexuais ou com as mulheres principalmente. Uma vez me perguntaram se Nietzsche era gay. Eu não sei porque não tem nada escrito a respeito dessa questão, né?
Mas ele teria sido muito feliz se gay fosse, né? Ou se tivesse vivido essa experiência na época. Mas eles têm essa questão. Dá para dizer que eu não posso dizer, eles são machistas com o olhar de hoje, né? Porque não, o movimento feminista nessa época nem era forte, porque era também a concepção que a sociedade na época tinha das mulheres. Mas existe muitas passagens fortes e que pode ser considerado machista, assim, na obra dos dois, né? Aí ele vai dizer assim, ó, por isso, os escritos de Schopenhauer podem ser usados como espelho do tempo, e com certeza não é por um defeito do espelho que se nele tudo que é contemporâneo se torna visível, como uma doença deformante, como magreza e palidez, como olheiras e caras abatidas, como as marcas visíveis do sofrimento daquela infância de enteado. Por quê? A modernidade, ela fez grandes promessas. A primeira promessa da modernidade foi a promessa do indivíduo, né? Agora nós vamos ter o indivíduo. O que acontece, né? Os fatos históricos, Revolução Francesa, Iluminismo, que agora nós saímos da Idade Média, saímos do obscurantismo, aí vem o Iluminismo, aí vem depois o racionalismo, então tudo agora é a razão, né? E começa com quem lá? Com Descartes, eu penso, logo existe. Se eu penso, se eu sou o pensante, sou eu que existe. Então, a modernidade prometeu uma vida feliz, de liberdade, de autonomia, de individualidade, porque já não mais existia Deus. Só que com a morte de Deus, o que acontece? A modernidade, ela cria uma moral. E essa moral, que ele vai chamar moral de rebanho, moral escravista, que vai fazer com que essas pessoas possam sofrer. E ninguém tem a coragem de dizer isso, né? E quem vai ter a coragem de revelar isso nesse espelho, nessa filosofia, segundo o Nietzsche, é o Schopenhauer, né? Ele vai dizer, o espelho de Schopenhauer vai mostrar justamente esses sofrimentos da humanidade. Vai mostrar essa dor que os filósofos modernos não querem mostrar, mas que o Schopenhauer muito inteligentemente o faz. Aí ele vai dizer, vai perguntar a aspiração o que vale em geral a vida, né? Que é a pergunta que o Schopenhauer tentava se fazer, e Schopenhauer vai dizer que a vida não vale nada mesmo, que é necessário, de fato, ele não consegue encontrar a resposta que Nietzsche vai encontrar com o super-homem, com a lei do homem, né? E ele vai dizer assim, ó, não tinha mais um tempo confuso, empalidecido, e uma vida hipocritamente sem clareza para condenar. E sabia bem que há algo ainda mais alto e mais puro nesta terra para encontrar e para alcançar o que matar a vida contemporânea, o que é amargamente injusto com a existência, todo aquele que só a conhece e avalia segundo essa feia figura. Não é gênio mesmo que é chamado agora para dizer se pode, talvez, legitimar como fruto mais alto da vida, a vida em geral, o soberbo homem. O Criador deve responder à pergunta. Afirmas então do fundo do coração essa existência? Ela te basta? Queres ser o seu porta-voz, seu redentor? Pois basta um único sim verdadeiro de tua boca e a vida tão gravemente acusada estará absolvida. O que responderá ele? A resposta de Empêdocles. Aqui Nietzsche está fazendo alusão à categoria do eterno retorno, que é o seguinte, ele vai usar lá na Gaia Ciências, acho que é na Gaia Ciências, assim, ele vai usar uma historinha assim, que assim, e se numa noite de sono sua, de um sonho, se tivesse um sonho, que viesse um demônio até você, conversasse com você e dissesse, esta vida que tu está vivendo, ela vai se repetir sempre, tantas e tantas e tantas vezes sempre. É o eterno retorno do mesmo, né, que a gente vai trabalhar. O que ele quer dizer com isso? Se tu sabes que tua vida é essa que tu quer, que ela vai se repetir, é essa mesma vida que tu queres levar, ou tu vai mudar algo dela? Aí é o de eterno retorno, que é uma categoria que o Schopenhauer trabalha, e ele faz uma ilusão aqui com essas perguntas. Toda filosofia que acredita removido, ou até mesmo solucionado, através de um acontecimento político, o problema da existência, é uma filosofia de brinquedo e uma pseudo-filosofia. Com muita frequência, desde que há mundo, foram fundados estados, isto é, uma velha peça. Como poderia uma inovação política bastar para fazer dos homens, de uma vez por todas,
habitantes satisfeitos da Terra. Mas se alguém acredita de todo o coração que isso é possível, que se apresente, pois merece verdadeiramente tornar-se professor de filosofia em uma universidade alemã, como Ramos em Berlim, Jung em Mayer em Bonn e Carrière em Munique. Né? O que ele vai dizer é o seguinte, né? Aqui ele vai fazer uma crítica à noção de Estado, porque até então, acho que vocês devem lembrar que a Idade Moderna, os filósofos, né, vão, a partir das leituras de Hobbes, mas também do Locke e do Rousseau, né, trabalhar na ideia de um contrato social. Né? O justnaturalismo e o jus civil, né? O Estado civil e o Estado de natureza. Né? E o Nietzsche vai dizer que esse Estado, né, esse Estado não serve para a filosofia, que a filosofia não tem que estar se ocupando de trabalhar essa questão política, né, que os filósofos naquele momento estavam preocupados, mas tem que passar pela própria existência. Né? Não se ela não passa pela existência, ele assim, e tu até pode ser um bom professor de filosofia, pode ser um professor de filosofia, porém, tu vai ser só um professor de filosofia para o Estado. Que aí lá no texto que a gente vai retomar amanhã, o Nietzsche vai dizer assim, que o problema do filósofo é quando ele se torna um profissional da filosofia. E agora ele vai ter que vender o seu produto. Né? Ele vai ter que vender a sua mão de obra. E quem é que vai pegar isso aqui? Tanto essa crítica do Estado como essa relação do trabalho, lendo Nietzsche, sem nunca ter citado, é Karl Marx. Karl Marx e Engels, né, que vão trabalhar com a questão da luta de classes e também nesse sentido do trabalho, pensando muito nessa leitura também que eles fizeram desses aforismos de Nietzsche. Aí ele vai dizer assim, por isso, ocupo-me aqui de uma espécie de homens cuja teleologia, ou finalidade, leva um pouco além do bem de um Estado. Os filósofos, e mesmo desses somente em vista de um mundo, que por sua vez é bastante dependente do bem do Estado, o mundo da cultura. Dos muitos anéis que entrelaçados constituem a comunidade humana, uns são de ouro e outros de peixe-besque. E como vê o filósofo a cultura em nosso tempo? Muito diferente, sem dúvida, daqueles professores de filosofia contentes com seu estado. Para ele, é quase como se percebesse sintomas de uma total estipação, a erradicação da cultura quando pensa na prensa geral e na crescente velocidade da queda, na suspensão de toda a contemplatividade e simplicidade. Deixa eu ver aqui que tem uma questão. Vamos ver quem colocou. Pessoal, vocês podem ir até ligar o microfone se quiserem, né? A Diana, lembra Sócrates que conhecimento deve ser gratuito e critica aos sofistas. Justamente isso, né? O Nietzsche aqui está recuperando essa questão do filósofo estar disponível e livre, né? Ele não está preso ao Estado. Então, o pagamento que o Estado faz, ele está comprando a forma de tu fazer filosofia segundo a crítica do Nietzsche. Agora, a gente tem que pensar também na nossa realidade concreta, como que eu vou ser filósofo sem ter condições. Então, aí ele vai retomando a filosofia aristocrática, né? E ela já para algumas pessoas, né? Então, alguém vai ter que te manter, né? Isso Nietzsche não diz, né? Ele vai assim, as águas da religião refluem e deixam para trás pântanos ou poças. As nações se separam outra vez com a maior das hostilidades e querem espartejar as ciências. E querem espartejar-se. As ciências praticadas sem nenhuma medida, no mais cego lei sem fé, estilhaçam-se e dissolvem toda a crença firme. As classes cultas e os estados civilizados são varridos por uma economia monetária grandiosamente desdenhosa. Nunca o mundo foi mais mundo, nunca foi mais pobre em amor e bondade. As classes eruditas não são mais faróis ou asílios em meio a toda essa intranquilidade da mundanização. Elas mesmas se tornam dia a dia mais intranquilas, mais desprovidas de pensamento e de amor. Tudo está a serviço da barbárie. Tudo está a serviço da barbárie que vem vindo, inclusive a arte e a ciência de agora. O homem culto degenerou no pior inimigo da cultura, pois quer negar com mentiras a doença geral e é um empecilho para os médicos. Naquele texto do
Nietzsche, sobre ensino, ele vai falar de pandemia, né? Diz que nós estamos vivendo hoje, né? Ele vai falar que aquele momento que eles estavam vivendo também era um momento de pandemia. Só que as curas, a cura, ela é errada, né? Ele vai dizer que a vacina, né? Acho que quem assistiu aquele filme A Lenda, né? Ontem eu estava assistindo a entrevista da Alice Braga no Bial, e ela falava, retomava o filme, a gente assistido justamente o que acontece naquele filme. Existe uma doença social e se encontrou rapidamente uma vacina, só que essa vacina ela fez mutações, né? Causou mutações nas pessoas. E é isso que ele vai dizer, a cura que a modernidade buscou encontrar para a doença que veio da Idade Média fez mutações seriamente no que ele chama da filosofia. Nesse sentido, né? Então ele diz assim, ó, quem entende sua vida apenas como um ponto no desenvolvimento de uma espécie ou de um estado ou de uma ciência e assim quer ser unicamente parte integrante da história, do vir a ser da história, não entendeu a lição que ele propõe à existência e tem de aprendê-la mais uma vez, né? Ele vai dizer, a filosofia, ela precisa se encontrar com a minha existência. Se eu entendo que a minha existência é somente ser um profissional do Estado, eu não entendi nem a filosofia e não entendi nem o que é existir, né? E quem vai fazer isso brilhantemente, mais tarde, pegar essa experiência, é o Heidegger, né? A gente pode discordar do Heidegger em uma série de questões, mas em Ser e Tempo, né, no volume 1 e 2, ele vai fazer uma diferença entre o estar aí e o Danzai, que é ser aí, né? Eu posso estar aqui, mas eu não levo em conta a minha existência. E o Heidegger vai trabalhar um pouco também uma outra questão, que é do Schopenhauer, que é a questão da morte, né? O Heidegger vai dizer que nós somos seres humanos angustiados, nossa principal característica é a angústia, e essa angústia nasce porque nós somos ser para a morte. Nós sabemos que vamos morrer. Mas existe duas posturas de morrer, né? O Heidegger, né? A postura do estar aí é aquele sujeito que, por saber que já vai morrer, ele não tem projeto. E ele vai usar muito a figura, uma figura de linguagem que o Heidegger vai usar, ele não caminha, ele não anda, ele não vai para frente. Ele se instala na dor. Ele se instala nessa certeza do sofrimento. Só que o sujeito que existe mesmo, que está existindo, que é o ser aí, o Danzai, ele é um ser caminhante. Ele é um ser que caminha rumo ao seu projeto. Mesmo sabendo que no final desse projeto, o que lhe espera é a morte. Mas o que interessa para a vida aqui não é se você vai morrer ou não, mas interessa como você vive. E o Nietzsche vai fazer isso também na categoria do super-homem. O que é o super-homem? Que ele vai chamar Übermensch, que é o além do homem. Ele vai dizer que o super-homem é aquele sujeito que passou por 3 metamorfoses. A primeira metamorfose é o sujeito que é camelo. O que é uma pessoa camelo? É uma pessoa que todos nós passamos por isso, que ela aceita tudo. O que é um camelo? Ele bebe pouca água, ele está no deserto e ele carrega todas as cargas dos outros. Ele carrega todas essas cargas. Só que ele se dá conta dessa sua condição infame, aí ele vai agora se revoltar. Então a segunda metamorfose da alma vai ser o leão. Vai ser o leão. Então esse leão é aquele sujeito que ele não quer mais carregar as cargas do mundo, o peso. O que ele faz? Ele se revolta, né? Ele se torna agressivo, ele é um selvagem mesmo, ele vai para cima, né? Ele vai ter essa postura do leão, né? Só que não dá para ele ficar sempre nessa... Sabe aquelas pessoas que estão sempre reativas, revoltadas, coisa e tal? Essa seria uma postura do leão. Nós, militantes, geralmente, de direitos humanos, somos bastante leão, né? No sentido de que a gente acaba... as mulheres, talvez a questão do feminismo, são bastante aguerridas, tem que ser,
Mas há uma terceira transmutação, transvaloração, que é o conceito que ele utiliza, que é a criança. É o que ele vai dizer, que a criança é o estágio onde a pessoa já se reconciliou consigo mesma, ela não volta a ser camelo, ela não mais é um leão, ela olha para a vida com simplicidade, ela olha para a vida com alegria, né? Ela olha para a vida com um olhar para frente, porque ela sabe que ela tem muito a viver. E a criança não está se preocupada com a morte, né? Que o Heilig diz que é o nosso horizonte. Ela está preocupada com a vida, tanto que as crianças brincam de que o que eu vou ser quando eu crescer. Então, esse espírito, né? E o Nietzsche vai dizer que o super-homem, todo mundo acha assim, que o super-homem é um ser que a gente vai chegar a ser isso que o Nietzsche está dizendo. Não, ele vai dizer que o super-homem é uma travessia. É como se ele vai usar uma figura que é de malabarismo. É uma linha entre um abismo. O super-homem não é um lugar de chegada. Ele é a forma como você faz essa passagem nessa linha. Se você for um cara da faticidade, você vai se jogar no abismo. E Schopenhauer, infelizmente, foi um cara da faticidade que se jogou nesse abismo. E é por isso que a gente vai construir a ideia do super-homem, que ele vai dizer, não, o super-homem é aquele que atravessa os seus abismos. E todos nós temos inúmeros abismos, das quais nós temos medo, logicamente, e as quais nós olhamos e muitas vezes nos instalamos nesses abismos, nessa dor. Né? Então, para entender um pouco rapidamente o sentido da existência aqui em Nietzsche, ele vai dizer assim: o enigma, no vir a ser, tudo é oco, enganoso, raso e digno de nosso desprezo. O enigma que o homem deve resolver, ele só pode resolvê-lo a partir do ser. No ser assim e não ser outro, no imperecível. A grande chamada do Nietzsche, né, a grande fase, a grande máxima, né, que ele vai trabalhar é o torna-te quem tu és. Né? Torna-te quem tu és. Né? Porque ele vai contrapor isso, o homem é medida de todas as coisas, ou... Não, ele vai assim, como que eu posso me tornar quem eu sou? Primeiro eu preciso me conhecer. Primeiro eu preciso saber quem eu sou para me tornar quem eu sou. O que ele vai dizer com isso é que a modernidade, a Revolução Industrial, a modernidade, e muito mais agora, por exemplo, o que nós vivenciamos de pós-modernidade, ela nos engana ao ponto de nos afastar daquilo que realmente nós somos. Daquilo que realmente nós somos. Né? Então, ele vai, a grande chamada é tornar-se quem se é. E para tornar-se quem se é preciso fazer essa travessia. Eu não sei se vocês já leram, acho que alguém já deve ter lido, visto ou assistido alguma coisa do Grande Sertão Veredas. Do Grande Sertão Veredas. Que é aquela experiência, né, dos dois personagens principais. O cara se apaixona pelo colega dele, só que ele não consegue ver essa experiência porque ele acha que era uma experiência homossexual, mas na hora quando esqueci o nome agora, Diadorim, quando o Diadorim morre, que a carpineira está dando banho no Diadorim, ele descobre que ela era uma mulher que se travestiu de homem para poder ir para essa guerra no sertão. E ele vai sentar, né, abaixo de uma árvore e vai dizer isso, né, que eles ficaram o tempo todo em busca de encontrar o diabo para matar o diabo. Aí ele diz, o diabo não existe. Né? O demônio não existe. O que existe é o homem. E o homem é travessia. Ou seja, nós somos travessias. Mas é o homem travessia que não se instalou na dor, mesmo sentindo essa dor. Né? Segundo Nietzsche, segundo Schopenhauer. É travessia aquele homem que faz a experiência, que o Heidegger vai dizer, de ser aí, né? De caminhar para frente. Né? Mesmo sabendo que no final, como aquela música do Gilberto Gil, né? Que afinal isso pode dar em nada, e nada é um conceito extremamente trabalhado no existencialismo, principalmente por Jean
por Sartre, né? Que vai falar o ser e o nada. Então, isso. Então, o enigma que um deve resolver, ele só pode resolver a partir do ser assim e não ser outro, do imperecível. Não é mais na metafísica, não é mais fora. É a partir de si mesmo enquanto homem. Né? E ele vai seguindo. 3. Vamos perder nas páginas aqui. Tá, aqui. Aí ele vai dizer assim, os pensadores antigos procuravam, com todas as forças, a felicidade e a verdade, e nunca ninguém encontrara. Quem procura em tudo em verdade, se associa livremente com a infelicidade. Para este, talvez, está preparado um outro milagre da desilusão. Algo indizível no qual a felicidade e a verdade são apenas imagens e meros ídolos acerca-se dele. A terra perde seu peso. Os acontecimentos e potências do mundo se tornam sonhos. E como nas tardes de verão, se espraia em torno dele uma transfiguração. Para aquele que contempla, olha a ideia da contemplação de ontem, para aquele que contempla, é como se começasse a acordar, e como se fosse apenas as nuvens de um sonho evanescente que brincasse ainda em torno dele. Também estas acabarão por dissipar-se, então será dia. Né? Então a ideia é de voltar, olhar para si mesmo. Né? E ele continua. Do erudito já falamos bastante. Assim como são zelosas essas quatro potências, quando meditam entre si sobre a maneira de se beneficiar e com auxílio da cultura, assim elas são apáticas e negligentes, quando seu interesse não está em jogo. E por isso as condições para o surgimento... Vamos liberar uma pessoa para entrar aqui. E por isso, as condições para o surgimento do gênio no tempo moderno não melhoraram. E a má vontade contra o homem original aumentou em tal grau que Sócrates, entre nós, não seria podido viver e, em todo caso, não chegaria aos 70 anos. Ele vai dizer que Sócrates foi morto na sua época, na nossa época, no caso da modernidade, ele não conseguiria nem ter nascido, né? Nem ter vivido. Né? Porque a sociedade, isso que a Ayano, né, falou, trouxe a questão do Sócrates. Porque a filosofia moderna rejeita o homem. Né? E o Sócrates, ele filosofava a partir da sua própria existência. É o que a gente vai dizer, tanto que o Sócrates nem escreveu, tanto que há dúvidas até se Sócrates realmente existiu ou se Sócrates é um personagem do Platão. No sentido de que o Sócrates não vai... não escreveu, né, as suas obras. Ele não... Mas aí é um outro problema da escrita, né, outra, como os gregos clássicos viam também a escrita. Aí ele vai dizer assim, desde já o indivíduo que entendeu aqueles novos pensamentos fundamentais da cultura está diante de uma encruzilhada. O conceito de encruzilhada, o Nietzsche vai utilizar, e é muito interessante, porque encruzilhada, para nós aqui no Brasil, é um conceito ruim. É um conceito que vem da Umbanda, da Macumba, do Batuque, né? Ou seja, nós temos essa nossa formação cultural, mas mesmo nas religiões de matriz africana, a encruzilhada é o lugar de encontro das forças. Né? E aí, das forças. Eu tive um aluno que fez um trabalho ano passado sobre, né, filosofia sobre as encruzilhadas. Né? E o Nietzsche vai dizer que nós nos encontramos nessa nossa travessia, nesse abismo, que é a vida, muitas vezes nessas encruzilhadas, né? Em encruzilhadas, né? Porque é na encruzilhada que eu preciso tomar uma decisão, não é no caminho reto. No caminho reto que eu vou, que é o caminho que a filosofia moderna prometeu, é onde eu vou caminhando com as certezas que me foram dadas externamente. Na encruzilhada, a vida me testa. É na encruzilhada que eu preciso tomar decisões. É na encruzilhada que eu preciso, usando um termo das religiões de matriz africana, despachar o que é ruim. Né? Despachar, fazer o despacho. Né? Fazer o serviço. Né? Então, aqui o primeiro, que ele vai dar algumas pistas, o primeiro dever é combater em fileiras cerradas, o segundo tratar como inimigo todos aqueles que não querem encerrar fileiras. O outro caminho o reúne com raros companheiros de andança.
e mais difícil, mais tortuoso. Então, aqui, ó, ele vai 3 caminhos. Primeiro, cerrar as fileiras. O que é fileira aqui? É moral de rebanho. É um que anda um atrás do outro. Mas nem se sabem para onde estão indo. Então, ele diz que é o primeiro caminho para chegar a olhar a sua existência. O segundo é tratar como inimigos aquelas pessoas que não querem cerrar fileiras também. As pessoas que estão numa experiência dogmática, né? Uma experiência do dogmatismo, que elas não duvidam, elas não criticam, né? E o outro caminho se reúne com raros companheiros de andança, é mais difícil, mais tortuoso, mais encarpado. Aqueles que vão pelo primeiro zombam dele por avançar por ali com mais esforço, correr perigo com mais frequência, e tentam atraí-lo para si. Se alguma vez os 2 caminhos se cruzam, ele é maltratado, lançado de lado ou reservadamente evitado. O que significa, então, para esses diferentes andarilhos dos 2 caminhos, uma instituição de cultura? E aqui ele está trazendo uma outra obra que é muito bonita do Nietzsche, ela é pequena, mas ela é imensa, que é o Andarilho e sua sombra. Andante, né, e sua sombra, né? É aquela travessia e sua sombra. Aqui ele vai dizer que nós precisamos ter um grupo seleto de pessoas que andem conosco, né? Que dancem conosco, né? Aí por isso que ele vai dizer para Nietzsche a pedagogia dele é a pedagogia da amizade. Mas a amizade, para ele, é o sentimento mais nobre que existe. Ele vai dizer que o amigo, ele não... Ele está contigo o tempo todo. Tu pode perder a tua mulher, teu homem, o pai, a mãe, não falar contigo, ou seja, mas o teu amigo, ele está contigo em todos os momentos. E vai dizer que o amor mais verdadeiro que existe é o amor filial, né, que é o amor da amizade. Mas tem a ver também com a vida biográfica, né, a vida do Nietzsche, de que ele não realmente tinha dificuldades com as relações afetivas com as mulheres, ou com homens também, não sei, mas ele vai ter nos amigos deles a grande força, né? E vai ter também algumas decepções, principalmente com o Richard Wagner, que ele vai dizer que a amizade, ela não é somente para a gente ficar ali tomando uma cerveja, curtir um filme, coisa e tal, ou seja, a amizade, ela é um projeto político da vida. E por que o Nietzsche e o Richard Wagner, que era um grande músico da época, e eles eram muito amigos de frequentar a casa um do outro, o Nietzsche rompe com Wagner quando ele descobre que o Wagner compõe uma obra, o Parsifal, uma peça, e essa peça ela foi composta para os nazistas, né? Aí ele vai dizer com muita dor ele rompe com Wagner porque o projeto político da qual ele estava pensando não era esse. E essa é a grande prova de que Nietzsche nunca repreendeu o autoritarismo nazista da época. Aí ele vai dizer assim, ó, em Schopenhauer, né? Schopenhauer, como educador, deve propriamente educar, né? Então, Schopenhauer, ele faz esse processo educativo, se você olhando não só para as obras, mas pela vida do Schopenhauer. E se ele vai trazer essa experiência da vida trágica, dolorosa do Schopenhauer como processo pedagógico, que é a relação dele com a mãe dele, ele vai dizer que uma outra experiência da vida de Schopenhauer o faz um filósofo da existência. Eu vou mais uns 10 minutinhos, porque eu tenho essa outra live, a gente termina amanhã. Eu tentei mandar esses textos para vocês, mas... Para responder para o rapaz aqui do lado, que eu já estou entrando. Aí ele vai dizer assim, ó, outro privilégio que o Schopenhauer, por não ter sido destinado de antemão a ser erudito, nem educado para isso, mas efetivamente ter trabalhado por algum tempo, embora contra gosto, em um balcão de comerciante, em todo caso, ao longo de toda a sua juventude, ter respirado o ar mais livre de uma grande casa comercial. Um erudito nunca pode tornar-se um filósofo, pois mesmo Kant, que retorna a Kant, não foi capaz disso, mas permaneceu até o fim a despeito do ímpeto inato de seu gênio, como que estando de crisálida, né? Quando alguém se vê por intermédio de opiniões alheias
que há de admirar-se até mesmo em si próprio, ele não vê nada além de opiniões alheias. E assim são, vivem e vêm os eruditos. Schopenhauer, em contrapartida, tinha a felicidade indescritível de ver o gênio de perto, não somente em si mesmo, mas também fora de si. Em Goethe, pelo duplo espalhamento, ele foi informado e divertido a fundo sobre todos os alvos e culturas da erudição. Né? Não é possível determinar o quão cedo Schopenhauer deve ter visto essa imagem da vida. E ela é precisamente assim como tentou pintá-la mais tarde em todos os seus escritos. Pode-se demonstrar que o jovem, e desejaríamos acreditar que a criança já havia tido essa visão descomunal. Tudo de que ele se apropriou mais tarde da vida e dos livros, de todos os erros da ciência, era para ele quase que somente cor e meio de expressão. Mesmo a filosofia de Kant foi adotada por ele, antes de tudo, como um extraordinário instrumento retórico, com que acreditava pronunciar-se ainda mais claramente sobre essa imagem, como também lhe servia para o mesmo fim, ocasionalmente, a mitologia budista e cristã. Para ele havia somente uma tarefa a 100.000 meios para resolvê-la, um sentido e inúmeros hieróglifos para exprimir. Ou seja, o Schopenhauer vai encontrar, o Nietzsche vai encontrar na própria vida do Schopenhauer essas experiências dolorosas, né, no sentido de que ele o Schopenhauer conseguiu compreender. Ele vai dizer que nem Kant conseguiu ser filósofo, mas que Schopenhauer conseguiu ser. Schopenhauer conseguiu ser. O Kant não chegou a ser um filósofo. Ele vai dizer que Kant é um erudito, um bom erudito, mas não um filósofo na altura que Schopenhauer foi. Isso é muito interessante, é muito bonito esse que a gente faz com Schopenhauer, porque Schopenhauer ele não era bem visto, né, na sociedade. Aí ele vai dizer bem assim: a história erudita do passado nunca foi a ocupação de um filósofo verdadeiro. Os filósofos clássicos nunca se ocuparam da vida erudita, nem na Índia e nem na Grécia. E um professor de filosofia, se ocupa com o trabalho dessa espécie, tem de aceitar que se diga dele, no melhor dos casos, é um competente filólogo, um cara que cuida das palavras, é um antiquário, mas não é um antiquário conhecedor de línguas. Pode ser um historiador, mas nunca é um filósofo. Tá? Ele vai dizer assim: a única crítica de uma filosofia que é possível e que, além disso, demonstra algo, ou seja, ensaiar se pode viver segundo ela, nunca foi ensinada em universidades, mas sempre a crítica de palavras com palavras. E agora pense em uma cabeça juvenil, a de vocês, a minha também, sem muita experiência da vida, em que 50 sistemas em palavras e 50 críticas desses sistemas são guardados juntos e misturados. Que aridez, que selvageria, que escárnio, quando se trata de uma educação para a filosofia, mas, de fato, todos reconhecem que não se educa para ela, mas para uma prova de filosofia, cujo resultado, sabidamente e de hábito, é que quem sai dessa prova, aí dessa provação, confessa a si mesmo com profundo suspiro: graças a Deus que não sou filósofo, mas cristão e cidadão do meu Estado. Ou seja, quer dizer assim, que nós, ele faz uma crítica a nós, professores de filosofia, ou nós, estudantes, nós não aprendemos a filosofia, nós aprendemos conteúdos para passar numa prova de filosofia. Né? Ele vai terminar essa conferência dele, vai dizer assim: e esse suspiro profundamente fosse justamente propósito do Estado, e educação para a filosofia, em vez de conduzir a ela, serviço somente para afastar a filosofia. Então, era um pouco isso, foi muito breve, amanhã a gente vai retomar, a gente poderia começar amanhã 15 minutos antes, para dar tempo de fazermos as outras questões. Eu não sei se alguém tem alguma dúvida, para não sair assim tão abruptamente. Algum comentário, alguma discordância desse texto do Nietzsche sobre Schopenhauer. Eu realmente tenho que sair, porque eu já tinha marcado antes do evento essa conferência. Aqui tem. Professor, o senhor falou sobre o conceito... Sumiu aqui do Eduardo. Pronto, aqui. Professor, o senhor falou sobre o conceito da alma em Nietzsche. Tenho estudado os postulados de Foucault, como sabemos, ele bebeu muitas das teorias nietzschianas, inclusive também chegou a falar da alma. Trata-se da mesma ideia, o que é a alma para esses dois filósofos. Ou seja, sim, o Foucault ele vai
olhar bem vai ler Nietzsche, vai trazer algumas coisas de Nietzsche. A alma, que para eles tem um pouco sentido metafísico mas não tanto, assim, do Aristóteles, né? Mas a alma para eles também não é essa alma como a gente pensa, uma alma cristã, né? Que meu corpo vai se desapegar, coisa e tal, como Platão entendia no mundo das ideias. A alma faz parte do próprio corpo, né? Tanto que o Foucault vai dizer que a alma, tanto para Foucault para Nietzsche, é esse espírito que nos conduz, mas esse espírito que Nietzsche busca, esse espírito livre, ou também esse espírito preso, né? Mas depende muito da forma como eu me coloco. O que faz eu decidir sobre o abismo é esse espírito, é essa minha alma. Já existia nazismo na época? Não. A Alemanha estava entrando já nessa questão. O que acontece é que mais tarde as obras de Nietzsche vão ser lidas, porque a irmã do Nietzsche casa, depois que ele morre, com o guarda da SS. A pergunta do José Simão. Pessoal, então, infelizmente, vou ter que sair agora, mas amanhã a gente se encontra, acho que 15 minutinhos antes, para a gente poder completar essa... Completar não, a gente vai fazer só mais algumas ideias para que possa agudizar as curiosidades de vocês, para que a gente possa estar entendendo um pouco a partir dessa perspectiva, tá? Eu agradeço a disponibilidade de vocês. Às 4h30 temos outra conferência, que é a conferência do professor Walter Conrad. E amanhã nos encontramos no nosso mini curso. Professor, pode ser? Professor, Oi. Quero saber se o senhor vai postar em algum lugar a aula, porque a gente vai querer ver depois. Está sendo gravado. Vai ser nas páginas, nas mesmas páginas que está acontecendo as transmissões das conferências. No Conversações Filosóficas, Colegiado EAP e Filosofia EAP. Daqui a pouco o Rafael está colocando. Tá, tchau. Boa tarde, pessoal.